O silêncio e o grito de Sinar. Houve um tempo em que a terra respirava em um único ritmo. Após o rugido das águas do dilúvio ter se dissipado e o arco-íris ter selado o horizonte com uma promessa de paz, a humanidade era uma só família, uma só canção, uma só língua. Não havia segredos entre os homens. O pensamento de um era a compreensão do outro. Mas, nas planícies férteis de Sinar, onde os rios Tigre e Eufrates serpenteiam como veias de um mundo antigo, o coração humano começou a pulsar com uma cadência diferente. A cadência da ambição. Ali, sob o sol escaldante da Mesopotâmia, surgiu uma sombra maior que a de qualquer montanha. Era a sombra de Nimrod. Ele não era apenas um caçador de feras, ele era um caçador de destinos. Com um carisma que incendiava as massas, ele convenceu o povo de que a segurança não vinha do alto, mas do chão que pisavam e do esforço de suas próprias mãos. "Eia!" gritava ele, e o eco de sua voz transformava nômades em operários de uma causa sem fim. A Sinfonia do Barro e do Fogo, a narrativa de Babel, é a narrativa da primeira grande transgressão técnica da história. Os homens olharam para o barro comum e viram o poder. Eles não queriam mais a pedra bruta dada pelo Criador. Eles queriam o tijolo, moldado pela vontade humana e endurecido pelo fogo dos fornos. Eles descobriram o betume, aquele asfalto negro que brotava da terra como o próprio sangue de Sinar, para selar sua união contra os céus. Cada tijolo assentado era um degrau em direção à divindade autoproclamada. Eles não construíam um templo para adorar, mas uma torre para fazer um nome. Queriam um ponto de ancoragem, um farol de soberba que impedisse a dispersão ordenada por Deus. A Torre de Babel, ou Etemenanque, a casa do alicerce do céu e da terra, subia vertiginosamente, desafiando a gravidade e a humildade, o dia em que as palavras se tornaram muros. Mas o céu não observa com medo, observa com misericórdia severa. O julgamento não veio através de raios ou terremotos, mas através de algo muito mais profundo, o colapso da alma coletiva. Em um instante, o que era ponte tornou-se muro. O som que antes unia, agora isolava. O mestre de obras pedia água e recebia uma maldição incompreensível. O pai chamava o filho, e o filho ouvia o ruído de um estranho. O pânico que se seguiu não foi apenas a perda do idioma, foi a perda da confiança. Babel tornou-se o berço da solidão. O projeto parou não por falta de material, mas por falta de comunhão. As famílias partiram, levando consigo fragmentos daquela glória caída, espalhando-se pelos confins da terra, carregando o trauma do silêncio de Deus e o ruído dos homens. Babel nos dias de hoje. A Torre Invisível. Hoje, milhares de anos depois, o vento ainda sopra sobre as ruínas de Al-Hillah, onde o arqueólogo Robert Coldewey redescobriu a pegada do gigante. Mas a torre não ficou apenas enterrada nas areias do Iraque. Ela mudou de forma. Nos dias de hoje, vivemos a era da Babel digital. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão incompreendidos. Nossas torres modernas são feitas de códigos, algoritmos e arranha-céus de vidro que buscam o progresso a qualquer custo, muitas vezes ignorando a alma do próximo. O espírito de Nimrod sobrevive em nossa busca incessante por fazer um nome nas redes, na política e na tecnologia, esquecendo que a verdadeira altura de um homem é medida pelo quanto ele se inclina para servir. A esperança que floresce nas cinzas, no entanto, esta narrativa não termina em confusão. Há uma harmonia profunda que Deus tece através dos séculos. Se em Babel as línguas foram confundidas para deter o mal, em Pentecostes elas foram redimidas para espalhar o bem. Onde houve dispersão, agora há o convite para o retorno. Este livro convida você a olhar para os escombros de Sinar e ver neles uma promessa de esperança. Babel representa o nosso fracasso em subir por conta própria, mas também aponta para a glória de um Deus que desce para nos encontrar. A verdadeira unidade não é feita de tijolos e betume, mas de espírito e verdade. As vozes da areia ainda clamam. Elas nos dizem que, embora nossas línguas sejam muitas, nosso anseio por um lar eterno é um só. E a cidade que realmente importa, a Nova Jerusalém, não é construída pelo orgulho do homem, mas pelo amor.
daquele que do alto de sua majestade nunca deixou de nos chamar pelo nome. O leão de Sinar, o despertar do primeiro rei, a poeira das águas do dilúvio mal havia assentado na memória das gerações quando o nome de Nimrod começou a ser sussurrado em torno das fogueiras. No mundo pós-diluviano, a terra era um lugar vasto, selvagem e perigoso. As feras, livres da competição humana por séculos, haviam se multiplicado nas florestas e pântanos, tornando-se os verdadeiros senhores dos caminhos. Nimrod não era como os outros descendentes de Noé. Enquanto seus primos se contentavam em cultivar vinhas e pastorear rebanhos sob a sombra das montanhas de Ararat, o filho de Cush sentia um fogo diferente em seu sangue. Ele possuía a estatura de um gigante e a visão de um águia. Ele não aceitava que o homem vivesse em constante temor. O nascimento do Gibor, a narrativa bíblica o chama de Gibor, o poderoso. Mas em Sinar, ele era conhecido como aquele que enfrentou o leão de mãos vazias para salvar um rebanho perdido. Sua fama como poderoso caçador não nasceu da crueldade, mas da necessidade. Ele começou limpando os caminhos, abatendo as feras que impediam as famílias de se comunicarem. Contudo, a cada fera que caía sob suas flechas, o coração de Nimrod se transformava. Ele percebeu que aqueles que ele protegia lhe davam algo mais precioso que carne ou peles. Eles lhe davam lealdade. A caça de homens, certa noite, sob o céu estrelado da Mesopotâmia, Nimrod reuniu os jovens guerreiros de sua linhagem. Sua voz era como o rugido de um trovão distante. Por que vivemos como nômades, fugindo do frio e das feras? Por que servimos a um Deus que nos dispersa, quando poderíamos ser um só punho? Eu lhes darei cidades. Eu lhes darei muros. Eu lhes darei um nome que o tempo jamais apagará. Naquele momento, a caça mudou de alvo. Nimrod deixou de caçar animais para caçar as almas dos homens, capturando sua imaginação com a promessa de segurança e glória. Ele foi o primeiro a entender que o medo é a fundação mais sólida para um trono. Ele não era mais apenas um protetor, ele era o primeiro monarca, o primeiro a colocar uma coroa sobre a cabeça e dizer: "Eu sou a lei." O horizonte de barro, a revolução industrial de Babel. A migração começou como uma maré humana, movendo-se para o Oriente. Milhares de pessoas, movidas pela retórica de Nimrod, desceram das terras altas e encontraram a planície de Sinar. Era um mar de terra plana, sem fim, cortado pelos rios Tigre e Eufrates. Era o lugar perfeito para um império, mas havia um problema. Não havia pedras para construir. O segredo do fogo, Nimrod convocou seus sábios e artesãos. Eles olharam para o solo argiloso e úmido sob seus pés. Se não havia pedra dada por Deus nas montanhas, eles fabricariam sua própria pedra. A narrativa de Babel é a narrativa da transgressão técnica. O som que passou a dominar a planície foi o crepitar constante de imensos fornos. Homens, mulheres e crianças trabalhavam dia e noite moldando o barro. "Eia!" diziam eles, "façamos tijolos e queimemo-los bem." O cheiro de fumaça e betume, o asfalto negro que brotava da terra como sangue escuro, preenchia os pulmões de todos. O betume era a argamassa perfeita. Uma vez seco, tornava-se duro como o destino que eles estavam tentando traçar. Eles estavam orgulhosos de sua invenção. Pela primeira vez, a humanidade sentia que não precisava da natureza para criar. Eles eram os novos criadores. A geopolítica da cidade, Nimrod não construiu apenas uma torre. Ele desenhou um sistema. Babel seria o centro, o coração religioso e político. Erech seria a força do trabalho, Akkad, a força militar. Ele criou a primeira confederação de cidades. As muralhas subiam vertiginosamente. Naquele mundo de horizontes baixos, ver uma estrutura de tijolos se elevando contra o céu era um milagre e uma maldição. Os homens olhavam para cima e já não viam o céu como a morada do Criador, mas como o próximo território a ser conquistado. Eles estavam construindo o portal de Deus, Babilu, acreditando que poderiam forçar a entrada no divino através da engenharia e do suor. "Vede!" exclamava Nimrod do alto das muralhas em construção. "Nossos tijolos são mais fortes que as montanhas de Noé."
Nosso nome será maior que o arco-íris. O vértice da arrogância. A vida sob a sombra do zigurate. A cidade de Babel não era apenas um aglomerado de casas. Era uma máquina viva, pulsante e barulhenta, cujo único propósito era alimentar a torre que crescia no seu centro. À medida que os anos passavam, a sombra da construção tornara-se o relógio da planície. Quando a sombra caía sobre os mercados a oeste, os trabalhadores sabiam que o primeiro turno de 12 horas estava terminando. Quando a sombra envolvia o palácio de Nimrod ao sul, era o sinal de que a noite de trabalho, sob a luz de milhares de tochas de betume, estava apenas começando. A estratificação da poeira, a vida em Babel era organizada por uma hierarquia rígida, onde o valor de um homem era medido pela sua utilidade na obra. Os moldadores. Nas margens dos rios, milhares de homens viviam com o barro até os joelhos. Sua existência era um ciclo infinito de moldar, secar e carregar. Seus pulmões eram marcados pela poeira fina da argila seca. Os carregadores, uma procissão interminável que subia as rampas em espiral da torre. Diziam as lendas que, se um homem caísse da torre e morresse, não se chorava pelo homem, mas se chorava pelo tijolo que se perdera, pois o tijolo era caro e levava tempo para subir, enquanto homens havia aos montes. Os astrólogos de Nimrod. No topo já alcançado, longe do ruído da base, viviam os sábios. Eles não olhavam para a terra, mas para as estrelas. Eles mapeavam os céus para Nimrod, tentando prever os humores do divino e buscando nos astros a confirmação de que sua rebelião era legítima. Erguer cada capítulo dessa história aqui no Caminhos da Fé exige pesquisa, suor e muitos tijolos de dedicação. Dar vida a assinar dá trabalho, mas meu objetivo aqui é construir pontes, não muros. Se essa jornada agregou valor a você, deixe seu apoio. Inscreva-se e ajude a manter esse projeto de pé. Vamos juntos além das ruínas, continuando a história. O culto à unidade coercitiva. O ar em Babel era pesado, não apenas pela fumaça dos fornos, mas por uma pressão psicológica constante. Nimrod instituíra a religião do progresso. Ninguém tinha permissão para ser diferente. O fato de todos falarem a mesma língua não era mais uma dádiva de Deus, mas uma ferramenta de controle. As conversas nas tabernas e nos pátios de tijolos eram sempre sobre a torre. Quanto falta para o próximo nível? Viste como o rei desafiou o vento ontem no topo? O eu havia desaparecido. Só existia o nós. A individualidade era vista como traição à causa de Sinar. Eles estavam forjando uma unidade baseada no ego coletivo, acreditando que, se fossem um só, Deus não teria poder para detê-los. O delírio das alturas, houve um momento em que a torre atravessou as nuvens baixas da manhã. Para os construtores, aquilo foi o sinal definitivo da vitória. Eles começaram a acreditar na sua própria propaganda. O topo da torre já não era apenas um lugar de observação. Era um altar onde Nimrod se sentava em um trono de lápis lazuli, olhando para baixo e vendo o mundo como se fosse um deus. Eles começaram a construir câmaras luxuosas no interior da torre, decoradas com ouro e cedros contrabandeados de terras distantes. Babel tornara-se o centro do luxo e do pecado. O objetivo original de tocar o céu transformara-se na vontade de superar o céu. Eles já não queriam encontrar Deus. Eles queriam que Deus olhasse para cima para vê-los. O descenso do silêncio, o dia em que as palavras morreram. A manhã do julgamento começou como qualquer outra. O calor já castigava a planície antes mesmo de o sol estar alto. O ruído em Babel era ensurdecedor. O grito dos capatazes, o rangido das polias, o estalar dos chicotes e o canto rítmico de milhares de vozes que mantinham o passo dos carregadores. A visita invisível, a Bíblia relata que o Senhor desceu para ver. Na narrativa longa, este momento é sentido como uma mudança súbita na pressão do ar. Um silêncio sobrenatural começou a descer das camadas mais altas da atmosfera. Os pássaros pararam de voar perto da torre. O vento, que sempre assobiava entre os tijolos, subitamente calou-se. Deus não enviou um exército, nem fogo, nem terremoto. Ele tocou a única coisa que mantinha o império de Nimrod unido: o pensamento. O caos da primeira palavra estranha. A cena começou em uma das rampas do 40º nível.
Um mestre de obras, suado e exausto, gritou para um servo: "Traga-me água!" Mas o som que saiu de sua boca foi um arranjo de sílabas que ninguém jamais ouvira. O servo, assustado, respondeu com o que pensava ser um pedido de desculpas. Mas o som foi uma explosão de consoantes guturais que soaram como um insulto para o mestre. O pânico espalhou-se como um incêndio. O arquiteto olhou para os seus planos, mas as notas que ele mesmo escrevera agora pareciam rabiscos sem sentido. O soldado tentou dar uma ordem de marcha, mas os subordinados fugiram, pensando que ele estava possuído por demônios. Mães chamavam seus filhos, e os filhos corriam de medo, pois a voz da própria mãe agora era a voz de uma estranha. O colapso do orgulho. Em poucas horas, o canteiro de obras mais organizado do mundo tornou-se um hospício a céu aberto. Sem a linguagem, a confiança morreu. Se eu não entendo o que dizes, não sei se queres me ajudar ou me matar. Nimrod, do alto de seu trono, gritava ordens que ninguém compreendia. Ele, que se sentia um deus, era agora apenas um homem gritando sozinho para o vento. A torre, que deveria unir a humanidade, tornou-se o epicentro de uma solidão absoluta. Milhares de pessoas estavam juntas, mas nunca estiveram tão sozinhas. O trabalho parou, não porque faltassem tijolos, mas porque a alma do projeto, a unidade, havia sido estilhaçada em 1000 fragmentos linguísticos. O êxodo silencioso, o esfacelamento da família humana. A manhã que se seguiu ao dia da confusão foi a mais silenciosa que a planície de Sinar já conhecera. Não havia mais o som rítmico dos martelos, nem o clamor dos mercados. O que restava era um sussurro estranho, uma cacofonia de vozes que já não se cruzavam. Babel, a cidade que deveria ser o centro do mundo, tornara-se uma prisão de incompreensão. O reconhecimento pelos sons, o processo de dispersão, começou de forma instintiva e dolorosa. Nos pátios de tijolos e nas ruelas apinhadas, as pessoas começaram a se agrupar não mais por profissão ou classe social, mas pelo som. Um homem emitia um som de lamento, e do outro lado da praça, alguém respondia com o mesmo timbre. Aqueles que se entendiam agarravam-se uns aos outros como náufragos, em um mar de ruído. Pequenos núcleos familiares e clãs começaram a se formar no meio do caos. Estranhos tornavam-se irmãos porque falavam a mesma língua, enquanto irmãos de sangue, que agora falavam idiomas distintos, olhavam-se com lágrimas nos olhos, incapazes de dizer adeus. O abandono da torre. Nimrod observava do alto de seu balcão de mármore, enquanto as primeiras caravanas cruzavam os portões da cidade. Ele via o seu sonho de um império universal se desintegrar em pequenas filas de pessoas, carregando seus pertences em lombo de asnos. A torre, o portal de Deus, estava agora cercada por andaimes abandonados e baldes de betume que secavam ao sol, tornando-se um monumento à derrota humana. As pessoas partiam com um sentimento de pavor e desolação. Elas olhavam para trás uma última vez, vendo a estrutura colossal diminuir no horizonte. Para muitos, a torre não era mais um símbolo de glória, mas uma cicatriz na terra. Um lembrete do dia em que o homem tentou ser Deus e terminou perdendo o seu irmão. As 3 grandes trilhas. A dispersão não foi aleatória. Foi uma separação guiada por uma força invisível que empurrava as nações para os seus destinos fixados. A trilha do norte e do oeste, os filhos de Jafé. Grupos que falavam línguas de sons ásperos e fortes começaram a seguir o curso dos rios em direção às montanhas e às costas marítimas. Eles levavam consigo a curiosidade e o espírito de exploração, movendo-se para as terras que um dia seriam a Europa e a Ásia Menor. A trilha do sul e do sol, os filhos de Cã. Aqueles que mantiveram a audácia de Nimrod e o conhecimento técnico das grandes construções moveram-se para o sul. Eles desceram em direção ao Nilo e às costas da África, levando a arte do tijolo e do governo centralizado que floresceria novamente nas pirâmides e nos reinos de Cush. A trilha do Oriente, os filhos de Sem. Um grupo mais silencioso permaneceu nas proximidades de Sinar e moveu-se para as regiões desérticas e as montanhas do leste. Entre eles estava a linhagem de Eber, que guardaria em sua língua e em suas tradições a memória de um Deus que não habita em torres feitas por mãos humanas.
mas que fala ao coração dos humildes. A solidão de Nimrod. Enquanto as planícies de Sinar se esvaziavam, Nimrod permanecia em seu palácio. O poderoso caçador agora governava uma cidade de ecos. Ele tentou manter Babel viva com os poucos que restaram, mas o brilho havia sumido. A história conta que ele tentou reconstruir o poder através da tirania militar, mas a magia da unidade de Babel havia sido quebrada para sempre. O homem que queria conquistar o céu terminou cercado por muros de silêncio. Babel tornou-se o protótipo de todas as ruínas. O vento que soprava pelas câmaras inacabadas da torre parecia repetir o trocadilho divino. Babel, Balau, confusão. O fantasma de Sinar, a sobrevivência do mistério babilônico. Embora a estrutura física da Torre de Babel estivesse entregue aos ventos e à erosão das areias da Mesopotâmia, o seu projeto espiritual viajou nas mentes dos que partiram. A dispersão das línguas não apagou a memória da glória de Nimrod. Pelo contrário, transformou-a em lenda. O poderoso caçador tornou-se o arquétipo do Rei Deus, e a torre tornou-se o modelo para cada tentativa humana de alcançar o divino por meios próprios. A religião das estrelas. O nascimento do ocultismo, nas planícies de Sinar, a observação dos astros não era uma ciência pura, mas uma busca por controle. Quando as nações se espalharam, levaram consigo o conhecimento astronômico distorcido que florescera no topo da torre. Os sacerdotes que outrora serviam a Nimrod tornaram-se os magos da Caldeia, os astrólogos do Egito e os videntes do Oriente. A ideia de que o destino humano estava escrito nas estrelas e não nas mãos do Criador foi a primeira grande exportação de Babel. O zodíaco, com seus símbolos e mistérios, é um eco direto daquela tentativa de ler o céu sem consultar o dono do céu. O culto à rainha e ao filho, a corrupção da promessa. Uma das partes mais fascinantes e volumosas para a sua obra é a análise de como o sistema de Nimrod deu origem ao culto da mãe e do filho. Segundo tradições extrabíblicas que se harmonizam com o cenário de Babel, a esposa de Nimrod, muitas vezes identificada como Semiramis, teria institucionalizado o culto ao seu filho, Tammuz, alegando que ele era a reencarnação de Nimrod. À medida que as línguas se confundiam, essa mesma história assumiu novos nomes, mas manteve a mesma essência. No Egito, tornaram-se Ísis e Horus. Na Grécia, Afrodite e Eros. Em Roma, Vênus e Cupido. Na Fenícia, Astarote e Baal. Ecos de pedra, de zigurates a pirâmides. A arquitetura de Babel deixou uma marca indelével na engenharia mundial. Por que civilizações separadas por oceanos, como os maias na América Central e os egípcios na África, construíram estruturas piramidais escalonadas que lembram tanto os zigurates de Sinar? A narrativa é clara ao deixarem Babel. Os construtores levaram a sabedoria do tijolo e do ângulo. O desejo de construir uma montanha artificial para encontrar os deuses tornou-se uma obsessão global. As pirâmides do Egito são Babel com um acabamento mais refinado. Os templos do Sol no México são Babel em solo americano. Cada uma dessas estruturas é um grito de saudade de uma unidade perdida e uma tentativa desesperada de reconstruir o portal de Deus em solo estrangeiro. O Rei Deus, a herança política de Nimrod. Nimrod estabeleceu o precedente de que o governante não era apenas um homem, mas um mediador divino, ou o próprio Deus encarnado. Este conceito de monarquia sacra espalhou-se de Babel para o mundo. O faraó egípcio, o imperador chinês e o César romano são todos herdeiros políticos de Nimrod. Eles herdaram a ideia de que a unidade da nação depende da divinização do líder. A liberdade individual, que era o plano original de Deus para as famílias, foi sacrificada no altar do Estado-Deus. Um conceito que nasceu quando o primeiro tijolo de Babel foi assentado. A Babilônia como símbolo profético. A forma grega de Babel como o nome de todo o sistema mundial que se opõe a Deus. Da Babilônia de Nabucodonosor até a Babilônia a Grande, no livro do Apocalipse, o espírito de Sinar permanece vivo. É o espírito da confusão, do luxo desenfreado, da idolatria e da perseguição àqueles que se recusam a curvar-se diante da torre.
O horizonte de duas cidades, o triunfo da promessa sobre a confusão. O tempo, o mais implacável dos caçadores, acabou por alcançar até mesmo Nimrod. O homem que se via como o centro do universo tornou-se pó, e a sua grande metrópole, Babel, foi lentamente devorada pelo deserto. No entanto, o fim da construção física não significou o fim da história. O deserto de Sinar tornou-se o palco de um drama que se estenderia por milênios, o conflito eterno entre a cidade do homem e a cidade de Deus. A ruína como testemunha, séculos depois da dispersão. Os viajantes que cruzavam a planície ainda podiam ver a base colossal da torre, agora uma montanha de tijolos descascados e betume seco. Aquela ruína não era apenas um fracasso de engenharia, era uma lição silenciosa. Ela ensinava que qualquer civilização que se constrói sobre o nós exclusivo, excluindo o ele divino, está destinada ao colapso. Nimrod queria um nome, Shem, que tocasse os céus, mas o seu nome tornou-se sinônimo de confusão. A torre, que deveria ser um portal para o divino, tornou-se o monumento à incomunicabilidade humana. O tijolo de Babel é feito por mãos humanas, cozido no fogo da ambição, uniforme e artificial. Representa a tentativa do homem de criar sua própria realidade. A pedra de Sião é formada por Deus na natureza, lapidada pelo tempo e pela graça. Na Bíblia, os fiéis são chamados de pedras vivas. Enquanto Babel tentou subir ao céu com tijolos de barro, Deus estava preparando uma cidade que desceria do céu, construída com pedras preciosas e a luz da sua presença. O contraste é a essência da mensagem bíblica. O homem tenta subir pelo esforço, Deus desce por misericórdia. Pentecostes, a cura da ferida de Sinar. A narrativa longa de Babel só encontra sua resolução no Novo Testamento. No dia de Pentecostes, em Jerusalém, o fenômeno de Sinar foi invertido. Em Babel, as vozes eram muitas, mas ninguém se entendia. Em Pentecostes, as línguas eram muitas, mas todos entendiam a mesma mensagem de esperança. Deus provou que a solução para a confusão de Nimrod não era o retorno a um único idioma humano, mas a criação de um idioma do espírito que atravessa culturas e raças. A dispersão de Babel, que começou como um juízo, transformou-se na oportunidade para que a glória de Deus fosse proclamada em cada dialeto da terra. A queda final da Babilônia, a obra deve culminar na visão do Apocalipse. O espírito de Babel reencarna-se ao longo da história em impérios que buscam o controle total e a adoração estatal. Mas a profecia é clara: caiu a grande Babilônia. A conclusão da narrativa descreve o momento em que o sistema de Nimrod, a exploração, a arrogância tecnológica e a idolatria, é finalmente substituído pela Nova Jerusalém. Nesta cidade, não há torres de vigia, pois não há medo. Não há barreiras linguísticas, pois a verdade é a língua comum. O poderoso caçador é finalmente esquecido diante da majestade do Cordeiro. O convite da história: todos nós, de certa forma, ainda vivemos na planície de Sinar. Todos os dias, somos tentados a assentar nossos próprios tijolos e construir nossas próprias torres de autossuficiência. A história de Nimrod e da Torre de Babel não é um conto de fadas sobre o passado remoto. É um espelho do presente. Ela nos convida a abandonar o canteiro de obras da confusão e a buscar a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Pós-fácil. Além das ruínas de Sinar, um hino à reconciliação. Chegamos ao fim desta jornada pelas areias do tempo. Caminhamos entre os fornos de betume. Ouvimos o clamor das multidões sob o comando de Nimrod e sentimos o silêncio ensurdecedor que caiu sobre o mundo quando as palavras perderam seu sentido. Mas, ao fecharmos estas páginas, o que resta não é o gosto amargo do julgamento, mas a fragrância de uma promessa que nenhuma torre humana jamais poderá alcançar. O fim da solidão de Nimrod. Vimos que Nimrod, com toda a sua força e exércitos, era no fundo um homem profundamente solitário. Sua busca por um nome era o grito de uma humanidade que se sentia órfã de Deus e tentava construir com as próprias mãos um teto que lhe devolvesse a segurança. Babel foi o esforço desesperado de quem esqueceu que o céu não é um lugar que se invade,
mas um reino que se recebe. A esperança que brota dessas ruínas é a descoberta de que não precisamos mais de tijolos de arrogância. Onde o homem falhou em subir, Deus triunfou ao descer. Onde a linguagem nos separou em ilhas de desconfiança, o amor nos uniu em um oceano de graça. A beleza da diversidade redimida, olhe para o mundo ao seu redor. As línguas que ouvimos hoje, o doce som do francês, o ritmo do espanhol, a força do alemão ou a melodia do chinês, já não são marcas de uma maldição, mas as cores de um arco-íris que Deus pintou sobre a terra. Babel nos ensinou que a uniformidade é a ferramenta do tirano, mas a unidade na diversidade é a obra-prima do Criador. Hoje não buscamos mais um portal de Deus feito de barro cozido. Nossa esperança reside na promessa de que cada lágrima de incompreensão derramada em Sinar foi contada. A dispersão não foi o fim, foi o início de uma semeadura global que culminará em um banquete, onde cada nação trará sua própria canção para um único coro. A oração do novo caminho, que este livro não seja apenas um registro histórico em sua estante, mas um mapa para o seu coração. Que você possa abandonar a sua própria torre, aquela busca incessante por mérito, por glória própria ou por controle, e encontrar o descanso na planície da paz. Que a sua voz, outrora confusa pelos ruídos do ego, encontre a harmonia na voz do pastor que chama cada ovelha pelo seu nome. Que as pedras vivas da sua vida se encaixem perfeitamente no edifício eterno que Deus está levantando, onde a argamassa não é o betume negro da terra, mas o laço perfeito do amor que jamais acaba. O sol se põe sobre as ruínas de Babel, mas ele já nasce sobre a cidade que não tem necessidade de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina. A confusão passou. O Verbo se fez carne. E, finalmente, nós nos entendemos. O arquiteto do medo e a sombra do leão, a terra ainda cheirava a lodo e a promessa. Para as gerações que nasceram sob o olhar de Noé, o mundo era um vasto deserto de incertezas, onde cada nuvem escura no horizonte trazia o eco de um terror antigo, o som das águas que tudo devoraram. Era um tempo de reconstrução, mas também de uma fragilidade latente. As famílias multiplicavam-se, mas viviam dispersas, como sementes lançadas ao vento, temendo que o céu, outrora um abrigo, voltasse a ser um carrasco. Foi nesse cenário de vulnerabilidade que surgiu a figura de Nimrod. Ele não apareceu como um tirano, mas como um redentor. A presença do Gibor. Imagine uma noite nas montanhas que cercavam a planície. O frio cortava a pele e os uivos das feras selvagens lembravam aos homens que eles já não eram os senhores da criação. No centro de uma clareira, diante de uma fogueira que desafiava da escuridão, Nimrod levantou-se. Ele era um Gibor, um colosso em forma de homem, cujas cicatrizes no peito contavam histórias de batalhas contra leões e touros selvagens. Quando ele falava, sua voz não era um grito, mas um murmúrio profundo que vibrava no peito de quem o ouvia. Ele trazia nos ombros a pele de um predador que havia aterrorizado os acampamentos por meses. «Até quando viveremos como presas?» perguntou ele, e seus olhos brilharam com o reflexo das chamas. «Até quando seremos escravos do acaso e do temor das águas? Noé nos fala de um pacto, mas eu lhes falo de poder. Noé nos fala de submissão, mas eu lhes falo de proteção.» A retórica da rebelião. Nimrod era um mestre na arte de transformar o medo em combustível. Ele sabia que, para governar o homem, era preciso primeiro oferecer-lhe um inimigo. Ele apontava para o céu e depois para a planície de Sinar. «Vejam aquela planície», dizia ele, estendendo o braço musculoso para o vale fértil. «Lá, os rios nos darão vida, e o barro nos dará muros. Se o céu decidir se abrir novamente, não seremos arrastados como gravetos. Construiremos algo tão alto que as águas mal beijarão seus pés. Construiremos um nome para nós mesmos, para que não sejamos espalhados. A unidade é a nossa única defesa contra a vontade de um Deus que nos quer distantes.» Havia uma harmonia perigosa em suas palavras. Ele oferecia o que todos desejavam: segurança. Mas o preço era a liberdade e a obediência ao Criador. Nimrod convenceu as tribos de que a dispersão, a ordem divina de encher a terra, era, na verdade, uma sentença de isolamento e morte.
Ele criou a primeira ideologia de Estado, onde a torre não era um luxo, mas uma necessidade de sobrevivência. O nascimento da máquina de Sinar, a narrativa da Bíblia, diz que eles partiram do Oriente e acharam uma planície. Na narrativa longa, esse movimento é um desfile épico. Milhares de pessoas, movidas pela esperança de um mundo sem medo, deixaram as montanhas e desceram para Sinar. Nimrod caminhava à frente. Ele não era apenas o rei, ele era o arquiteto da nova era. Ao chegarem à planície, ele não ordenou que plantassem vinhas, mas que acendessem os fornos. O cheiro de fumaça começou a substituir o cheiro da terra úmida. O som rítmico de milhares de mãos batendo o barro tornou-se o batimento cardíaco daquela nova civilização. Aqueles homens e mulheres sentiam que estavam fazendo algo sagrado. Eles se abraçavam e diziam uns aos outros: "Eia, façamos tijolos!" Havia uma alegria febril no trabalho. Eles acreditavam que a cada nível que a torre subia, eles estavam um passo mais longe do medo e um passo mais perto de serem seus próprios deuses. Eles não viam a sombra que Nimrod projetava sobre eles. Viam apenas a altura da torre que prometia o céu, a mística do tijolo e a liturgia do fogo, a planície de Sinar, outrora um manto de silêncio e pastagens virgens, transformara-se em uma fornalha a céu aberto. O horizonte, que antes pertencia às estrelas, agora era cortado por colunas espessas de fumaça negra que subiam dos vales de argila. Não era apenas uma cidade que estava sendo erguida, era um novo modo de ser humano. Sob o comando de Nimrod, o trabalho deixou de ser uma necessidade de subsistência para se tornar uma liturgia de soberba. A alquimia do barro, o segredo de Babel, residia no domínio sobre os elementos. Os homens de Sinar haviam descoberto que podiam imitar a dureza das montanhas usando apenas a terra sob seus pés e o fogo. A narrativa bíblica é cirúrgica. Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. Nas margens dos rios, milhares de homens trabalhavam com o barro até os joelhos. O movimento era rítmico, quase hipnótico. Eles colhiam o sedimento úmido, misturavam-no com palha e o comprimiam em formas retangulares. Mas o diferencial de Nimrod não era o tijolo seco ao sol, frágil e sujeito às chuvas. Ele exigia o tijolo cozido. Centenas de fornos monumentais foram erguidos nas periferias da cidade. O fogo ardia dia e noite, alimentado por arbustos e resíduos, transformando a argila maleável em blocos de pedra artificial, vermelhos como o sangue e duros como o diamante. Para os construtores, cada tijolo que saía do forno era uma vitória sobre a natureza. Eles sentiam que estavam criando a sua própria realidade, tijolo por tijolo, desafiando a finitude da matéria. O sangue negro da terra. O betume, para unir esses milhões de blocos, eles não usaram a cal comum, mas o betume. Das entranhas de Sinar brotava um asfalto negro, viscoso e inflamável, o sangue da terra. Imagine a cena. Longas filas de escravos e trabalhadores livres carregando caldeirões de betume fervente rampa acima. O cheiro era acre, sufocante, misturando-se ao suor de milhares de corpos. O betume não apenas colava os tijolos, ele os selava em uma liga impermeável e indestrutível. Na mente de Nimrod, se o Deus de Noé enviasse outro dilúvio, a torre não apenas resistiria, mas flutuaria ou permaneceria inabalável, protegida por aquela armadura negra e impenetrável. O betume era a garantia da sua imortalidade. A sinfonia do progresso e o fim do indivíduo, o som de Babel, era uma orquestra de batidas rítmicas. O bater das formas, o crepitar das chamas, o grito dos capatazes e o canto monótono de milhares de vozes que mantinham o passo dos carregadores. Sob a mística da torre, o indivíduo desapareceu. Ninguém mais era filho de fulano ou pastor de ovelhas. Todos eram construtores. A torre tornou-se um deus faminto. Ela exigia todo o tempo, todo o suor e toda a imaginação do povo. As crianças nasciam à sombra dos andaimes e aprendiam a falar tijolo antes de dizer pai. Nimrod observava do seu pavilhão, satisfeito. Ele percebera que a melhor maneira de manter um povo unido não era pelo amor, mas por um projeto grandioso que os fizesse sentir-se gigantes. Vejam,
exclamava ele para os seus generais, enquanto a torre vencia os primeiros 20 metros de altura. Deus nos deu a terra, mas nós estamos tomando o céu. Não há mais limites para o que o homem pode fazer quando ele se torna uma só ferramenta nas mãos de um só rei. A torre subia, e com ela, a ilusão de que a comunicação perfeita e a tecnologia impecável poderiam substituir a presença do Criador. Eles não sabiam que, quanto mais alto subiam com seus tijolos, mais longe ficavam da verdadeira sabedoria. O fogo que cozinhava os tijolos estava lentamente endurecendo também os corações. O delírio das nuvens e o trono de lápis-lazuli. Houve uma manhã em que o sol não nasceu sobre a planície de Sinar. Ele nasceu sobre o 40º nível da torre. Enquanto o mundo abaixo ainda estava mergulhado nas sombras azuladas da madrugada, os trabalhadores nos níveis superiores já estavam banhados por uma luz dourada e ofuscante. A torre agora era tão alta que as nuvens, antes símbolos da majestade divina e do temor do dilúvio, tornaram-se apenas uma névoa rasteira que envolvia a base da estrutura como um lençol esquecido. A atmosfera no topo da construção era diferente. O ar tornara-se mais rarefeito, mais frio e impregnado de um silêncio que esmagava os ouvidos. O ruído constante da cidade de Babel, os gritos dos mercados, o balido dos rebanhos, o clamor das multidões, agora era apenas um zumbido indistinto, como o de uma colmeia distante. Lá em cima, o homem sentia-se, pela primeira vez, desvinculado da terra. A psicologia da vertigem. Para os construtores, a vertigem não era apenas física, era espiritual. Ao olharem para baixo e verem os rios Tigre e Eufrates como meros fios de prata cortando o deserto, a escala humana desapareceu. Eles não se sentiam mais como as criaturas pequenas que Noé descrevia, dependentes da misericórdia de Deus para cada respiração. Eles sentiam-se como gigantes. O projeto de Nimrod havia atingido seu objetivo psicológico. A torre era um pedestal para o ego humano. Os carregadores que subiam as rampas em espiral não sentiam mais o peso dos tijolos em suas costas. Eles eram movidos por uma febre, um transe coletivo. Se um homem tropeçava e caía no abismo, os outros sequer paravam. A vida humana tornara-se descartável diante da imortalidade do monumento. O nome que queriam criar era maior do que qualquer vida individual. O Observatório da Soberba. No ponto mais alto alcançado, Nimrod ordenou a construção de um santuário revestido de lápis-lazuli, a pedra azul que imitava a cor do firmamento. Ele queria que, ao olhar para a torre, Deus visse um espelho do seu próprio trono. Ali, Nimrod passava horas em silêncio, olhando para o horizonte curvo da terra. Ele já não caçava leões, ele caçava o próprio destino. Ele convocou os astrólogos e os videntes para que, do alto daquela montanha artificial, mapeassem as estrelas. Eles acreditavam que, ao estarem mais próximos dos astros, poderiam arrancar segredos do universo e manipular o tempo. Babel não era mais apenas uma cidade. Era um posto avançado de uma humanidade que declarava guerra à sua própria finitude. O silêncio do observador. Entretanto, enquanto o orgulho subia em espirais de tijolo e betume, algo pesado pairava no ar. Era o olhar daquele que não precisa de torres para enxergar. Na narrativa bíblica, o contraste é irônico. Os homens faziam um esforço colossal para subir. Mas a Bíblia diz que o Senhor desceu, para a eternidade. Aquela torre que tocava as nuvens não era mais do que um formigueiro insignificante. Havia uma harmonia estranha e tensa naquele último nível. A música do trabalho havia cessado e dado lugar a um sussurro de conspiração contra o Criador. Eles acreditavam ter vencido o medo do dilúvio, acreditavam ter construído uma fortaleza que nem mesmo o Criador poderia derrubar. O delírio das nuvens cegara seus olhos para o fato de que, quanto mais alto se constrói sobre a areia da soberba, mais estrondosa é a queda. Vejam, diziam os sacerdotes de Nimrod, apontando para o brilho das estrelas que pareciam quase ao alcance das mãos. O céu não é mais um mistério. Nós somos os donos da nossa própria luz. Mal sabiam eles que a unidade que tanto prezavam estava prestes a ser despedaçada por uma única ferramenta que eles julgavam dominar totalmente: a palavra, o estrondo do silêncio e a fragmentação da alma.
A manhã do dia que mudaria o curso da história começou com uma harmonia assustadora. No canteiro de obras de Babel, o som era o de um organismo perfeito. Milhares de martelos batiam no mesmo compasso. Milhares de pés subiam as rampas em uníssono. Milhares de corações batiam sob o mesmo comando. O idioma de Sinar era como uma música fluida, onde cada palavra era um tijolo invisível que sustentava a vontade de Nimrod. Não havia espaço para a dúvida, pois não havia espaço para o mal-entendido. Mas, enquanto os homens se gloriavam no topo da sua montanha de barro, o firmamento parecia se curvar. A Bíblia registra com uma ironia majestosa: o Senhor desceu para ver. Não foi um descenso de deslocamento físico, mas uma invasão da realidade sobre a ilusão. Deus não enviou exércitos de anjos com espadas flamejantes, nem abriu a terra em abismos de fogo. Ele fez algo muito mais sutil. Ele tocou a ponte do pensamento. O instante da ruptura. O caos não começou com um estrondo, mas com um sussurro. No 42º nível, um mestre de obras estendeu a mão para o seu aprendiz de confiança e disse a palavra que significava água. Mas o som que saiu de seus lábios foi um ruído áspero, cheio de consoantes desconhecidas, que soaram como um insulto aos ouvidos do jovem. O aprendiz respondeu com um olhar de pavor, e quando tentou se explicar, sua voz parecia a de um estrangeiro vindo de terras nunca dantes navegadas. Em questão de minutos, a vibração do pânico correu pela torre como um veneno. Imagine a cena. Um pai, que momentos antes ensinava o filho a assentar o betume, agora olhava para o próprio sangue e via um desconhecido. Eles gritavam, gesticulavam, choravam. Mas as palavras, as velhas e doces palavras de Sinar, haviam se transformado em cacos de vidro na boca de cada um. A unidade, o orgulho de Nimrod, desintegrou-se no ar. A queda do invisível. A torre não caiu no chão, mas caiu dentro de cada homem. Sem a linguagem, a confiança evaporou. O companheiro de trabalho agora era um inimigo em potencial, cujos sons guturais pareciam conspirações ou ameaças. O projeto colossal, que exigia a precisão de um relógio, tornou-se um hospício a céu aberto. Nimrod, do alto de seu trono de lápis lazuli, tentou gritar ordens. O poderoso caçador rugiu com toda a força de seus pulmões, tentando domar a multidão com a voz que outrora paralisava leões. Mas o seu rugido era apenas ruído. Seus generais olharam para ele com estranhamento. O rei que eles adoravam era agora apenas um homem gesticulando freneticamente, emitindo sons que não faziam mais sentido. O poder de Nimrod residia na palavra. Morta a palavra, o rei estava nu. O grande abandono, o trabalho parou. O fogo dos fornos que ardia há décadas começou a se apagar. O betume esfriou e endureceu, tornando-se uma tumba negra para as ferramentas abandonadas. A torre, que deveria ser o portal de Deus, era agora a casa da solidão. A narrativa de Babel nos dias de hoje nos lembra que a tecnologia e a inteligência, por mais altas que sejam, não podem substituir a alma da comunicação. Onde não há entendimento de coração, o progresso é apenas uma ruína à espera do tempo. O julgamento de Deus foi, em última análise, um ato de misericórdia severa. Ele impediu que a humanidade se tornasse um exército unido no mal, forçando-os a encarar a própria limitação. As famílias começaram a se afastar, agrupando-se apenas com aqueles que, por algum milagre da graça, emitiam sons semelhantes. Babel, a cidade do nós, tornou-se o lugar de onde todos queriam fugir. O sonho de Nimrod estava enterrado sob o peso de 1000 línguas diferentes, e o horizonte de Sinar viu nascer a primeira grande diáspora da Terra. Êxodo silencioso. O momento em que a maior metrópole do mundo antigo se esvazia e o mapa da humanidade começa a ser desenhado pelas pegadas dos que partem. Aqui a dor da separação se mistura com o nascimento da diversidade cultural. O rastro das nações, o êxodo das 1000 vozes. A manhã que se seguiu ao dia da confusão em Sinar foi a mais silenciosa e, ao mesmo tempo, a mais ruidosa que a Terra já conhecera. O silêncio vinha das ferramentas abandonadas. O ruído vinha do desespero de uma humanidade que, pela primeira vez,
sentia-se estrangeira dentro de sua própria casa. Babel, a cidade que deveria ser o centro do universo, transformara-se em um labirinto de solidão. O agrupamento pelos sons, o processo de partida não foi organizado por editais reais ou mapas geográficos, mas por uma atração magnética e sonora. Nos pátios de tijolos e nas ruelas apinhadas, as pessoas começaram a vagar como náufragos. Um homem emitia um som de lamento, um fonema novo, áspero e gutural, e do outro lado da praça, alguém respondia com a mesma melodia. Aqueles que se entendiam agarravam-se uns aos outros com uma força desesperada. Pequenos grupos começaram a se formar, clãs de 20, 50 ou 100 pessoas que, por um mistério da providência, compartilhavam o mesmo novo dialeto. Estranhos tornavam-se irmãos de jornada porque falavam a mesma língua, enquanto irmãos de sangue, que agora emitiam sons que soavam como ruído mútuo, olhavam-se com lágrimas nos olhos, incapazes de dizer o último adeus. A grande partida, as 3 direções. Nimrod observava do alto de seu balcão de lápis lazuli enquanto as primeiras caravanas cruzavam os portões da cidade. Ele via o seu império universal, aquele organismo único que ele moldara com tanto suor, se desintegrar em pequenas filas de pessoas carregando cestos, crianças e animais. A unidade de Sinar estava sendo rasgada. A dispersão seguiu 3 grandes caminhos, guiada por uma força invisível que empurrava as nações para os limites de sua habitação. A trilha do norte e do poente, os filhos de Jafé. Aqueles cujas línguas soavam como o vento nas montanhas, partiram em direção ao noroeste. Levaram consigo a curiosidade e o espírito de exploração. Eles cruzariam as florestas da Europa e as estepes da Ásia, fundando culturas que um dia buscariam a razão e a filosofia, tentando recuperar a lógica perdida em Babel. A trilha do sol e das pedras, os filhos de Cam. Grupos que falavam línguas vibrantes e quentes seguiram o curso dos rios em direção ao sul e ao sudoeste. Eles eram os arquitetos, os herdeiros diretos da técnica de Nimrod. Levaram o segredo do tijolo e da pirâmide para o Vale do Nilo e para as costas da África, onde a memória de Babel floresceria novamente em monumentos que ainda hoje desafiam o tempo. A trilha do silêncio e da promessa, os filhos de Sem. Um remanescente permaneceu nas planícies e moveu-se para as montanhas do leste e as areias da Arábia. Entre eles, a linhagem de Eber mantinha uma chama discreta. Eles não buscavam mais fazer um nome, mas guardavam o nome do Deus que os dispersara. Seria desta linhagem que, séculos depois, um homem chamado Abraão seria chamado para sair de Ur. Não para construir uma torre, mas para seguir uma voz. A cicatriz de Sinar, o legado arquitetônico. Embora as línguas tivessem mudado, a memória da forma permaneceu. Por que encontramos pirâmides no Egito, zigurates no Iraque e templos escalonados nas selvas do México? Porque todos os que partiram de Babel levavam em sua mente o desenho da torre. Cada pirâmide construída na antiguidade era um grito de saudade de uma unidade perdida. Era a tentativa de cada nova nação de dizer: nós também podemos alcançar o céu. Babel tornou-se o DNA de todas as civilizações. A busca pelo topo, o desejo de imortalidade através da pedra e a eterna luta para se fazer entender em um mundo fragmentado. O rei dos ecos, Nimrod, permaneceu em Babel. O poderoso caçador agora governava uma metrópole de fantasmas. Ele tentou reconstruir o poder através da espada, forçando os poucos que ficaram a trabalhar, mas a magia havia acabado. Sem o consenso da língua, o medo era a única ferramenta, e o medo constrói prisões, não impérios eternos. Babel, que deveria ser o portal de Deus, ficou ali, inacabada, como um dedo quebrado apontando para o céu. A dispersão não foi apenas um castigo, foi uma misericórdia que garantiu que a maldade humana nunca mais fosse tão concentrada e eficiente. Deus espalhou a humanidade para que, em sua fraqueza e diversidade, o homem pudesse finalmente admitir que precisa de um Salvador, e não de um construtor de torres. A linguagem do coração, do silêncio de Sinar ao fogo de Jerusalém,
Muitos séculos se passaram desde que o último tijolo de Babel foi abandonado ao sol implacável da Mesopotâmia. O império de Nimrod havia se tornado apenas uma memória enterrada sob camadas de areia e a humanidade. Agora dividida em milhares de línguas, culturas e fronteiras, vivia em uma busca constante por algo que preenchesse o vazio deixado pela confusão. A ferida de Sinar ainda sangrava. Os homens podiam trocar mercadorias e assinar tratados, mas as suas almas raramente se encontravam. O outro era sempre um estrangeiro. Entretanto, o Criador, que desceu para espalhar, tinha um plano para reunir. Se em Babel o homem tentou subir para ser Deus, em Jerusalém, o Deus se tornaria homem para descer até o coração da humanidade. O cenáculo, o antídoto para a torre. A cena agora muda das planícies abertas de Sinar para uma sala pequena e escondida em Jerusalém. Ali, cerca de 120 pessoas estavam reunidas em um andar superior, um cenáculo. Ao contrário dos operários de Nimrod, estes homens e mulheres não tinham tijolos, nem betume, nem ambições imperiais. Eles tinham apenas a espera e a dependência, enquanto em Babel o fogo vinha de baixo, alimentando os fornos da soberba humana. Em Jerusalém, o fogo desceu do alto. Não era um fogo que queimava o barro para endurecê-lo, mas um fogo que aquecia o espírito para libertá-lo. O milagre da audição. A Babel invertida, o que aconteceu naquele dia foi o espelho perfeito e milagroso do que ocorrera milênios antes. Em Babel, as pessoas falavam a mesma língua e passaram a não se entender. No dia de Pentecostes, pessoas de todas as nações da terra, partos, medos, elamitas, egípcios e romanos, falavam línguas diferentes, mas, subitamente, todos entendiam a mesma mensagem. Não foi um retorno a um único idioma humano, mas a inauguração de uma linguagem superior, a linguagem do Espírito. Imagine a emoção de um descendente de Cam encontrando um descendente de Jafé, e pela primeira vez desde a dispersão, ambos chorarem de alegria ao perceberem que o muro do silêncio havia caído. A confusão de Sinar fora curada. Deus provou que a verdadeira unidade não nasce da uniformidade forçada de um ditador como Nimrod, mas da harmonia livre de corações que reconhecem o mesmo Pai. A torre invisível dos tempos modernos, esta narrativa ganha sua cor mais profunda quando olhamos para os dias de hoje. Vivemos em uma era de conectividade total. Temos ferramentas de tradução instantânea, redes mundiais e satélites que cobrem o globo. No entanto, o espírito de Babel continua a sussurrar em nossos ouvidos. Babel, em nossos dias, representa a nossa tentativa de criar uma unidade baseada apenas na tecnologia, no mercado ou na força. É a ilusão de que, se todos tivermos a mesma tela e o mesmo código, seremos finalmente um só. Mas a história de Nimrod nos ensina que uma unidade feita apenas de tijolos digitais é frágil e propensa ao colapso. Mas sem a linguagem do amor, da empatia e da transcendência, continuamos a construir torres que nos isolam em nossas próprias bolhas. O triunfo da esperança, a beleza desta conclusão, reside no fato de que Deus não eliminou as línguas. Ele as redimiu. Ele quer que cada cultura, com seu som, sua cor e sua história, contribua para a grande sinfonia do reino. Pentecostes é o sim de Deus à nossa diversidade e o seu não à nossa separação. A torre de Nimrod caiu para que o templo do Espírito pudesse ser construído, não com tijolos inertes, mas com vidas transformadas. Hoje a esperança não está em quão alto podemos subir, mas em quão profundamente podemos nos amar. Babel foi o dia em que aprendemos que não somos deuses. Pentecostes foi o dia em que descobrimos que somos irmãos. O fim das torres e o início da eternidade. O sol se põe sobre as planícies de Sinar, e as sombras das ruínas de Babel estendem-se como dedos longos e cansados sobre o solo do Iraque. Onde outrora ecoava o rugido de Nimrod e o clamor de milhares de operários, agora reina o silêncio do deserto. A poeira cobriu o betume e o tempo corroeu os tijolos. Mas para nós, que caminhamos através destas páginas, o que resta não é o entulho de uma construção fracassada,
mas a revelação de um Deus que nunca desistiu de nos chamar para casa. A lição da areia e da rocha, a Bíblia nos ensina que a história da humanidade é a história de duas cidades. Começamos em Babel, tentando escalar o céu com o barro da nossa própria autossuficiência. Mas a Escritura nos convida a terminar em outra cidade, a Nova Jerusalém. Enquanto a torre de Nimrod foi construída com tijolos cozidos na fornalha do orgulho, a cidade de Deus é construída com pedras vivas. 1 Pedro 2,5. Corações que foram quebrantados e refeitos pela graça. Babel foi o esforço de homens que queriam fazer um nome para si mesmos, mas a promessa bíblica é para aqueles que se humilham sob o nome que está acima de todo nome. Ao olharmos para os dias atuais, percebemos que a Torre de Babel ainda tenta se erguer dentro de cada um de nós. Sempre que buscamos nossa própria glória, sempre que confiamos mais na nossa tecnologia do que no nosso Criador, ou quando usamos nossas palavras para ferir em vez de curar, estamos assentando um tijolo em Sinar. No entanto, a Bíblia nos oferece uma saída. Ela nos diz que o segredo da vida não é subir até Deus, mas permitir que Ele desça até nós. Como escreveu o autor de Hebreus, somos convidados a buscar aquela cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Hebreus 11:10. Esta é a nossa esperança. Não precisamos mais construir escadas para o céu, pois a escada, Jesus, desceu até nós. A grande reunião. O Antibabel, o livro da Revelação, Apocalipse 7:9, nos dá o vislumbre final que cura toda a dor da dispersão de Sinar. O apóstolo João viu uma cena que faz o coração de qualquer leitor vibrar. Uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono. Ali, a confusão de Babel é finalmente e plenamente resolvida. Na presença do Cordeiro, as línguas não são mais barreiras, mas instrumentos de uma harmonia sem precedentes. Cada nação traz sua cor única, cada tribo traz seu ritmo, e cada língua traz sua melodia para uma canção que nunca termina. O que o pecado separou na planície, o amor de Cristo uniu na glória. Uma oração de esperança. Que ao fechar este livro, você não leve apenas o conhecimento sobre a arqueologia ou a exegese de Gênesis. Que você leve a paz de saber que a sua voz, por mais confusa que pareça no ruído deste mundo, é conhecida e amada pelo Criador. Que você abandone o cansaço de tentar construir sua própria torre de segurança e descanse na rocha inabalável. A torre caiu, os impérios passaram, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é um convite para você. Saia de Babel, deixe para trás a poeira de Sinar e caminhe em direção à luz. Pois o banquete está pronto, as portas da cidade estão abertas, e o Pai está esperando para ouvir a sua voz, na língua que Ele mesmo plantou no seu coração. Amém.